Fala pessoal, eu estou trazendo para vocês mais uma bateria de questões comentadas relacionadas ao tema hardware e software. Nós vamos dar início à quarta parte desse modelo de questões comentadas e eu sugiro para você que ainda não assistiu às outras partes que procure aqui na playlist do canal, resolva as questões para que você consiga aprimorar o teu conhecimento na área da informática e consequentemente consiga fazer uma boa prova. Pega o teu caderno, prepara o teu resumo, bora lá. Primeira questão. No Windows 10, o recurso ditado é usado para converter palavras faladas em texto em qualquer local no computador. Ele utiliza o reconhecimento de voz que está incorporado nesse sistema operacional. Logo, não é necessário instalar nenhum outro software adicional para utilizá-lo. Para fazer uso deste recurso, o usuário deve, letra A, pressionar as teclas de logotipo do Windows mais a letra H. Esse é o gabarito da questão, tá? Esse é o atalho que abre o recurso ditado. O atalho da letra B, Ctrl mais ESC, abre o menu Iniciar. Faz essa anotaçãozinha aí, porque esse atalho aparece muito em questões de prova. Questão 2. Tem-se a seguinte imagem do explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão. Ao efetuar um duplo clique sobre o arquivo da imagem, com o botão primário do mouse, o que é que vai acontecer, tá? Pessoal, o arquivo que ele se refere é esse aqui, ó. E ele está nomeado como projeto.doc.txt. O que acontece aqui é que esse finalzinho aqui, ó, txt, se refere à extensão do arquivo. E a extensão txt identifica que esse arquivo foi criado pelo programa bloco de notas. Portanto, é esse programa que vai abrir esse documento, tá? E a gente encontra essa informação aqui, ó. Quando você der o duplo clique nesse programa, será aberto o bloco de notas com o conteúdo do arquivo projeto.docx.txt, tá? Se a questão não tivesse trago esse finalzinho .txt e a extensão do programa fosse .docx apenas, o programa que iria abrir esse documento era o Word, tá? Mas como a extensão ali é .txt, o programa que vai abrir é o bloco de notas. Questão 3. A funcionalidade sensor de armazenamento do Windows 10 pode liberar espaço de unidade de armazenamento do usuário automaticamente, eliminando, entre outros, arquivos temporários e itens da lixeira. Correto? Tá? Afirmativa correta. O sensor de armazenamento, ele verifica quando o sistema operacional está ficando sobrecarregado com arquivos desnecessários, como, por exemplo, os arquivos temporários e os itens da lixeira. E a programação desse sensor, ela pode ser feita a seguinte, tá? Uma programação de limpeza diária, ou seja, diariamente. Pode ser semanalmente. Pode ser mensalmente. Ou, no caso de ser automático, quando o disco estiver com baixa capacidade de armazenamento. E essa opçãozinha aqui é a que vem ativa por padrão, tá? Então você tem 4 possibilidades de configurações para o sensor de armazenamento. Questão 4. Qual o comando padrão
no teclado utilizado pela Microsoft para fechar os aplicativos abertos em tela. O atalho é o Alt F4. Gabarito, letra C. Questão 5. No que se relaciona aos sistemas operacionais, o Windows 10 utiliza um sistema de arquivos padrão para organizar os documentos armazenados. Os recursos que esse sistema operacional disponibiliza aos usuários. A execução do atalho de teclado Alt-Tab tem um significado e deve ser empregado com o objetivo bem definido. Então, ele quer que você assinale aqui qual é a função desse atalho, tá? E também qual é o sistema de arquivos padrão do Windows. Começando pelo sistema padrão, o sistema padrão de arquivos do Windows é o NTFS, e o atalho Alt-Tab, ele alterna o acesso entre os aplicativos abertos. Então, o gabarito aqui vai ser a letra A, sistema padrão de arquivos NTFS, e o atalho Alt-Tab alterna os aplicativos abertos. Questão 6. Qual dos recursos listados abaixo não é um recurso do Windows 10 disponível em ferramentas administrativas do Windows? Resposta, letra C. A Cortana é a assistente virtual do Windows. Ela é baseada em inteligência artificial, tá? E essa assistente, ela ajuda ao usuário com relação à utilização do sistema. E aí ela vai ali juntando algumas informações e trazendo mais facilidade de acesso por parte do usuário quanto à utilização do sistema operacional. Gabarito letra C. 7. Em relação ao Windows 10, um dos recursos é o explorador de arquivos. Escolhendo uma pasta e em seguida escolhendo um arquivo que consta dentro desta pasta, podemos clicar neste arquivo com o botão auxiliar do mouse. Em seguida, escolher a opção Propriedades e em seguida clicar na aba Geral. Que informação não é disponibilizada nesta tela? Então, quando você vai verificar as propriedades do arquivo, dentre essas alternativas aí, o que não consta lá é o nome do criador do arquivo. Não aparece o nome de quem o criou. Você encontra a informação de local do arquivo, onde ele está armazenado no computador, o tipo de arquivo e qual programa consegue abrir esse arquivo. Existe a data de criação do arquivo e os atributos. Você pode marcar um atributo deixando esse arquivo somente de leitura, por exemplo, ou pode também ocultar esse arquivo. Esses são os atributos. Questão 8. O que são dispositivos de armazenamento secundário em um computador? Os dispositivos de armazenamento secundário são aqueles em que a sua função é o armazenamento permanente dos arquivos. Se eles são armazenados de forma permanente, você tem um armazenamento de longo prazo, tá? Então, eles são componentes responsáveis por armazenar os dados em uma base de longo prazo. Letra C. Por exemplo, você vai ter o HD, é um dispositivo de armazenamento permanente, o SSD, tá? Esses são alguns exemplos. Questão 9. O componente principal, considerado o esqueleto do computador, que abriga todos os componentes essenciais como processador, memória RAM e slot de expansão, ou seja,
qual hardware acopla, conecta os outros dispositivos, os outros hardwares, a placa-mãe. Todos os outros dispositivos vão ser conectados à placa-mãe. Questão 10. O componente na placa-mãe que controla o fluxo de dados entre o processador, a memória, os dispositivos de armazenamento e os periféricos conectados à placa-mãe é o chipset. O chipset é o dispositivo responsável por controlar a comunicação entre esses dispositivos. E aí você vai ter o chipset ponte norte, tá? Ponte norte que controla os dispositivos de alta velocidade. Como, por exemplo, o processador, a memória RAM, placa de vídeo. Já o chipset ponte sul controla a comunicação dos dispositivos de baixa velocidade. Exemplo: mouse, teclado, tá? E aí, pessoal, a gente encerra essa bateria de questões comentadas. Muito conteúdo aqui bacana. Eu espero que vocês tenham tirado um bom proveito dessa aula, feito as suas anotações, ampliado o conhecimento de vocês na área da informática. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aí no gostei e se inscreve no canal. Valeu, até a próxima!